A Mercedes é a grande decepção desse fim de semana da Fórmula 1 e inclusive vem dando pinta de que talvez venha a disputar apenas o meio do pelotão da categoria. Mas será mesmo que ainda existe algum tipo de esperança para a equipe alemã no decorrer desse fim de semana? Será que ainda é possível tanto Russell quanto Hamilton se recuperarem no decorrer desse fim de semana? É justamente sobre isso que nós vamos falar agora na Hora do Piloto! Hoje eu vou ensinar você como ganhar dinheiro através da Fórmula 1. Fica ligado e olha que dica incrível que eu tô trazendo pra você. Você entra no site da Stake que tá logo aqui embaixo na descrição. Clica em registrar-se, faça o registro dos seus dados e o que não pode faltar, o código promocional Hora do Piloto. E pronto, esportes, Fórmula 1. Vamos clicar na corrida? E aí aparecerá essas possibilidades. Olha a quantidade de aposta que eles nos disponibilizam. Vem aqui em top 10, por exemplo, em Lewis Hamilton, 1.20. O que isso significa? Significa basicamente que se Lewis Hamilton terminar no top 10, você iria ganhar 20% do valor da sua aposta. Vamos apostar aqui R$ 84. Se Lewis Hamilton terminar o GP da Áustria de Fórmula 1 entre os 10 primeiros, você iria estar tirando R$ 100,80. Isso não é uma sugestão de aposta, mas com toda certeza você já conseguiu perceber que através da Stake você consegue ganhar muito dinheiro com a sua equipe do coração. Começa devagar, aposta R$ 2, 3, 4 reais e quando você ganhar um pouco mais de confiança, você vai ver que consegue sim ganhar um certo dinheiro através dessa plataforma. Utiliza, como eu já disse, o link que está aqui embaixo na descrição e o código Hora do Piloto no momento do seu cadastro. Não perca a oportunidade de ganhar dinheiro com a sua equipe do coração. Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e tanto Hamilton quanto Russell já chegaram nesse fim de semana extremamente animados para o GP da Hungria de Fórmula 1. Justamente porque a Mercedes, teoricamente, iria conseguir andar muito bem durante esse fim de semana. Mas nesses primeiros treinos livres veio o choque de realidade. O W13 não conseguiu se adaptar tão bem assim à pista de Hungaroring. E a possibilidade de chuva durante a corrida, por exemplo, pode acabar com o fim de semana da Mercedes como um todo. E nós vamos nos aprofundar mais sobre isso no decorrer desse vídeo. Eu te convido, inclusive, a assisti-lo até o final. E se você gosta do Hora do Piloto, você já sabe o que fazer. Like, inscrição e compartilhamento. Mas vamos continuar com esse vídeo, ao invés de ser um mendigo de likes aqui no canal. Para a gente entender quais foram os problemas da Mercedes durante esse fim de semana, vamos entender primeiramente quais são os benefícios, o porquê a equipe alemã foi beneficiada por outro lado com relação a esse GP aí da Hungria de Fórmula 1 e por que as expectativas eram positivas para esse fim de semana. Vamos entender um pouco mais sobre isso, começando justamente com as entrevistas que chegaram de Andrew Chauvelin e de outros diretores da Fórmula 1 e que eu inclusive trouxe em outros vídeos aqui do canal. Por que a Mercedes acreditava em um possível respiro nesse GP da Hungria de Fórmula 1? Principalmente por conta das características da pista. A pista da Hungria, como nós sabemos, tem sim curvas de média e baixa velocidade. Pouquíssimas curvas de alta, poucas retas e quando tem retas, são retas pequenas. Mas em nível de pressão aerodinâmica, os carros precisam ser praticamente nível total de pressão. Justamente porque, como eu já disse em outros vídeos, a pista da Hungria é considerada como um cartódromo grande, ou até mesmo considerada como uma Mônaco sem muros, ou seja, muito sinuosa e precisa de muita pressão. A Mercedes, claro, que vem reclamando que não tem muita pressão em seus carros, principalmente reclamando de aderência em si. E justamente por conta disso, trouxe algumas novidades na asa traseira, asa dianteira e outras partes do carro, na intenção principal de conseguir uma aderência extra nesse GP da Hungria de Fórmula 1. E aparentemente isso até deu certo de certa forma. A Mercedes em alguns momentos ali conseguia ser até veloz em algumas partes mais sinuosas do circuito. Isso realmente deu para entender. E, inclusive em pistas mais sinuosas, ela conseguia sim ter um trabalho mais interessante no decorrer desse ano, até porque nas retas ela sofria muito com o porpoising e também com o bouncing. E é aí que está o grande problema da Mercedes e o que pode ter causado o maior desastre desse fim de semana: o retorno do maior terror da equipe alemã, que é justamente
essa questão. O Porpoising e Balcin retornaram nesse GP da Hungria. Não tão fortes quanto estavam em outros GPs no decorrer desse ano de 2022, mas dá para perceber que eles existem, com toda certeza. E principalmente George Russell sofreu muito com essa questão específica ao final da reta dos boxes, onde ele diversas vezes travou os freios traseiros por obviamente quicar muito naquela reta. E isso é sim decorrência de um chassi muito mais duro. Apesar do Porpoising estar sim muito mais controlado na equipe alemã, acaba que o bounce em si, que essa quicada por conta de questões físicas do carro, continua acontecendo e atrapalhando os dois pilotos. E isso acontece justamente porque, ao contrário dos últimos traçados, onde a Fórmula 1 já conseguiu correr, como é o exemplo ali da Áustria, França e outras pistas no decorrer desse ano de 2022, o GP da Hungria é uma pista mais raiz, vamos dizer assim, mais tradicional e que infelizmente tem sim diversas irregularidades em seu asfalto. Esse é, sem sombra de dúvida, o maior problema da Hungria para a Mercedes nesse momento e tem atrapalhado muito a equipe alemã em diversos momentos ali em voltas rápidas. Mas esse não é o único problema da equipe Mercedes. Existem outros problemas que também precisam ser comunicados, falados a você nesse vídeo específico. Começando a falar também sobre a questão da temperatura dos pneus. Apesar de estar em um momento bem quente ali na Hungria, aparentemente a Mercedes continua sofrendo para chegar na temperatura ideal dos pneus. A gente percebe que em momentos de qualificação, por exemplo, a Mercedes vem tendo certa dificuldade para fazer voltas rápidas, comparáveis, por exemplo, a Red Bull e Ferrari. E segundo os dirigentes da equipe alemã, isso tudo é causado justamente por problemas em aquecimento de seus pneus. Esses problemas afetam diretamente a forma como esses pneus desenvolvem aderência e, consequentemente, atrapalha e muito a equipe alemã. E o pior mesmo é que nessa pista, tanto Hamilton quanto Russell reclamaram dessa situação. Hamilton disse que o carro estava instável, enquanto George Russell disse que faltava e muito aderência. Esse foi um problema que eles chegaram a reclamar. E quando estavam com pneus mais duros, compostos mais rígidos, aparentemente esse problema ficou ainda mais evidente no W13 da Mercedes. Nós percebemos que com compostos médios, a equipe Mercedes tinha mais dificuldade em fazer tempos parecidos com os carros da frente do que com compostos macios. Apesar disso, a gente não sabe nesses treinos livres se ela utilizou ali um tanque um pouco mais cheio no seu carro ou não. Mas independente de qualquer coisa, chegar a perder 2 segundos por volta, assim como Lewis Hamilton disse, é realmente algo impressionante. Isso ele falou durante o rádio. Ele inclusive se mostrou indignado com essa diferença tão grande para as equipes da frente, perguntando inclusive se eles estavam utilizando o mesmo composto de pneus que Hamilton utilizava até aquele momento do treino livre. E provavelmente isso é causado justamente porque mesmo nos pneus médios, a Mercedes deve sim ter dificuldade de chegar a essa janela de temperatura. E se chegar, ela não chega à temperatura realmente ideal, que é ali no meio da janela. Ela deve ficar bem próxima à mais baixa possível. E com pneus mais duros e uma temperatura mais baixa, a aderência fica pior ainda do que já estava. Aparentemente a Mercedes sofre justamente por conta disso. Mas não pense que com pneus macios ela tem um mar de rosas, porque não é bem assim o que acontece. A Mercedes também demonstra grandes dificuldades com esse composto de pneus, chegando a ficar mais de 1 segundo atrás dos caras ali que ficam à frente no grid, e inclusive separando ali a Mercedes de Ferrari e Red Bull, com McLaren, Alpine e outras equipes que têm conseguido fazer diversos tempos melhores do que o da equipe alemã. E além desses problemas internos na equipe Mercedes, ainda tem alguns problemas externos que, sem sombra de dúvida, também afetam muito a equipe alemã, como por exemplo a previsão do tempo. A previsão em si não atrapalha a Mercedes, mas a possibilidade de chuva, não apenas na qualificação, mas também na corrida, sem sombra de dúvidas, atrapalha e muito a equipe de Brackley. No fim das contas, a gente percebe que essa possibilidade de chuva deve sim acabar levando a Mercedes a ter alguns problemas ainda maiores na aderência. E isso tudo se soma com os problemas que já existem na equipe alemã. Problemas, por exemplo, de aquecimento dos pneus provavelmente devem ser intensificados
em situações de chuva. Claro que bouncing e porpoising não devem se intensificar, mas o aquecimento de pneus sim, até porque em pista molhada, com certeza é mais difícil de chegar a uma temperatura ideal. Eu como piloto já sei muito bem disso. Inclusive é importante também até mesmo nos karts aquecer o pneu de forma adequada em situações de chuva. E esse deve ser sim um problema para a Mercedes na qualificação e também na corrida desse fim de semana. É claro que existe de certa forma uma luz no fim do túnel quando a gente fala sobre essas questões. Até porque se a Mercedes conseguir ir para a qualificação em regime de chuva, embaixo de chuva, ela tem a possibilidade de subir um pouco mais a altura do seu carro, como aconteceu ali no GP do Canadá, por exemplo, e em outros GPs no decorrer desse ano. E nós percebemos que em regime de parque fechado, os carros da Fórmula 1 não podem ter grandes modificações. Entre elas está justamente a altura dos bólidos, o que nivelaria por baixo tanto os carros da Red Bull e da Ferrari, quanto do restante do grid da Fórmula 1. E nivelando por baixo, é bem provável que a Mercedes tenha assim a possibilidade de diminuir o fenômeno do porpoising e também do bouncing. Claro que isso é sim uma possibilidade, mas só iria a privilegiar a Mercedes a ajudar a equipe alemã, na minha concepção, se tivesse a qualificação embaixo de chuva e a corrida em pista seca. Assim os acertos continuariam de chuva, mas a Mercedes teria uma certa vantagem nesse sentido específico. E aparentemente ainda nos resta o grande finale para acabar com o fim de semana da Mercedes. Claro que talvez eu esteja enganado, nós sabemos que treinos livres podem mudar completamente de um dia para o outro. Mas para mim o Gran Finale está justamente relacionado também a como a Mercedes se comportou com pneus macios e pneus médios. Eu já falei um pouquinho sobre isso, mas isso acaba nos mostrando como deve ser também o ritmo de corrida da equipe alemã, que geralmente tem um trunfo nesse sentido, mas que nesses treinos livres foi perceptível que com os pneus médios ela teve mais dificuldade de ter um ritmo parecido com o Ferrari e Red Bull, ao contrário dos pneus mais macios. Ou seja, talvez a carta na manga, a arma secreta da Mercedes também não exista mais com esses pneus médios, que era realmente a grande fortaleza da Mercedes nos últimos GPs que nós vimos no decorrer desse ano. Mas entendendo isso tudo, a gente já percebe que talvez não seja dos melhores fins de semana, mas ainda ela pode nos surpreender. O que você acha disso tudo? A Mercedes pode ser capaz sim de bater Ferrari e Red Bull? Ela deve ficar ali no meio do pelotão? Ela tá assim guardando leite ou algo nesse sentido? Já comenta aqui nos comentários qual que é a sua opinião e não esqueça de apostar, seja em Mercedes, Ferrari ou Red Bull, enfim, na sua equipe do coração através da Stake, que está aqui embaixo na descrição, tanto o link quanto o meu cupom que você pode utilizar na hora do seu registro para aproveitar promoções que eu trago sempre aqui no canal. Aproveita essa oportunidade, já aposta na sua equipe do coração e comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer, principalmente e obviamente se você tiver apostado na Mercedes, Hamilton ou então em George Russell. Sendo bem sincero, eu apostei na Mercedes. Você pode estar de boca aberta nesse momento, mas eu apostei na Mercedes e eu acho que eu vou ganhar dinheiro esse fim de semana através da Mercedes. Claro que isso não é uma sugestão de aposta, mas como assim se apostando na Mercedes? Você não vive falando que você acredita que o favoritismo está nas mãos de Charles Leclerc? Sim, e eu apostei em Charles Leclerc como vencedor, mas apostei na Mercedes como top 6 e top 10 também. Por quê? Eu acho sim que tanto Hamilton quanto George Russell terão a capacidade durante a corrida de virar um pouquinho esse jogo e conseguirem escalar um pouco mais o pelotão durante a prova, justamente através do ritmo de prova da Mercedes, que geralmente é diferenciado. Eu acho que no fim das contas ela deve trazer ali algum tipo de surpresa para nós, demonstrando inclusive ser mais forte que essas outras equipes ali do meio de pelotão, como por exemplo a McLaren, a Alpine e outros times da Fórmula 1. Não acredito que ela venha a ameaçar Ferrari e Red Bull, a não ser que algo venha a acontecer com os 4 pilotos, mas eu acho sim que tem grandes chances dela ser a terceira força desse fim de semana e por isso ocupar ali o top 6 lugares, ou seja, coloquei tanto Lewis Hamilton quanto George Russell em top 6 e também no top 10, até porque acredito eu que eles devem chegar ali na quinta, sexta colocação e como quinto e sexto também está dentro do top 10,
Apostei nas duas modalidades, nos dois pilotos inclusive. Mas, como eu sempre digo, isso não é uma sugestão de aposta, você aposta em quem você quiser, inclusive já comenta aqui embaixo em quem você vai apostar. E se você gostou desse vídeo, a análise que eu fiz bem detalhada sobre a equipe alemã, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, seu joinha faz toda a diferença, se inscrever nesse canal e compartilhar com todos os seus amigos. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!